E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula 8, capítulo 5, Forças e Leis de Newton. Então bora ver aqui, esse capítulo ele é muito físico, mais uma vez. Então Newton tem muita física, força tem muita física, mas bora lá, então força porque vai ser legal. Pessoal, relembrando a inércia. O que é inércia? Nós vimos no capítulo 1 que inércia é o quê? É uma propriedade geral da matéria. E ela fala que um corpo que está parado, ele tende a ficar parado até que uma força haja sobre ele. A mesma coisa vale para um corpo em movimento. Um corpo em movimento, ele tende a ficar em movimento até que uma força haja sobre ele. Então, inércia tem muito a ver aqui com o nosso capítulo. Inclusive, você vai ver lá no final de onde veio a inércia. Então, se prepara porque é muito interessante. Então, bora lá. Por que será, pessoal, que quando você empurra uma caixa, ela se movimenta? Mas se você sozinho empurrar um ônibus lotado, você não consegue movimentar um ônibus. Qual a resposta para isso? Porque eu consigo empurrar uma caixa e ela consegue se movimentar, e porque eu não consigo empurrar e movimentar um ônibus cheio de pessoas. Então, na aula de hoje, nós teremos essa resposta. Isso aqui tem a ver com a dinâmica, pessoal. A dinâmica vai nos dar essa resposta. Mas, professor, o que é dinâmica? A dinâmica é uma área da mecânica que estuda o movimento de um corpo a partir do quê? Das forças que originam esse movimento. Ou seja, a dinâmica vai estudar o movimento de um corpo a partir da força que origina esse movimento. Ou seja, eu consigo empurrar a caixa porque a minha força é suficiente para empurrar e movimentar essa caixa. Mas a minha força ela não é suficiente para deformar ou para movimentar este ônibus, ok? Então, isso tem a ver com a dinâmica, que ela vai estudar o movimento dos objetos, das coisas, dos corpos, enfim, o movimento a partir da força, que dá origem a esse movimento. Como, por exemplo, aqui, ó, daqui a pouco a gente vai ver que força é essa, viu? Fica ligado. E quem foi que estudou isso, professor? Quem foi que deu esses princípios? Foram dois cientistas, o Galileu e o Newton. Então, o Newton ele é um importante aí, cientista que deu origem aí a esses princípios da dinâmica. Especificamente o Newton. Então, o Newton, especificamente, aprimorou um princípio de Galileu e acrescentou dois outros. Ou seja, o Newton aí, ele criou o que chamamos de leis de Newton. Então, são três princípios juntos chamados de leis de Newton. Então, Newton, aqui é uma figura dele, é um desenho dele, ele aprimorou aí e criou outros três princípios chamados de leis de Newton. E essas leis, elas o quê? Elas formam a base da dinâmica. Então, as leis de Newton, elas são o quê? A base da dinâmica. A base do quê? Do movimento que se origina a partir da força. Isso, pessoal, é muito importante. Então, as leis de Newton, elas são o quê? A base que explica os movimentos que se originam a partir de uma força. Pessoal, mas vamos aqui entender um pouco mais da dinâmica. A dinâmica se preocupa em entender e descrever os movimentos levando em conta as suas causas, ou seja, ela vai estudar aí o movimento e o que originou esse movimento, que é o quê? Que é a força. Então, o que vai dar origem aí ao movimento que a dinâmica estuda é a força. Então, sempre associem o movimento à força, ok? Pessoal, só que aí, para entender um pouco mais sobre as leis de Newton, sobre força, você precisa entender sobre grandezas escalares e vetoriais. Então, em física, grandeza é o conceito criado para descrever alguma propriedade física
observada na natureza. Ou seja, a grandeza, ela vai descrever para mim, para a gente, para o universo, uma propriedade física observada na natureza. Existe aí dois tipos, as escalares e as vetoriais. Qual é a diferença, professor? As grandezas escalares são aquelas que podem ser descritas utilizando apenas um módulo, ou seja, um valor numérico. Uma grandeza escalar eu consigo descrever utilizando um valor numérico. Como assim, professor? Por exemplo, a massa, o comprimento, a área, o volume, a distância e o tempo. Para tudo isso eu posso descrever com um número. Por exemplo, massa, 50 kg. Comprimento, 1 metro. Volume, 1 litro. Distância, 1 km. Área, 20 metros quadrados. Pessoal, eu consigo colocar número aqui. Eu consigo falar em números o que é uma distância, o que é um volume. Então, toda vez que eu usar um valor numérico para descrever uma grandeza, isso é uma grandeza escalar. Porém, pessoal, algumas grandezas é impossível de definir com números. E elas são o quê? Grandezas vetoriais. Não podem ser descritas apenas com números. Então, apenas com números, eu não consigo descrever essa grandeza. E aí, pessoal, essas grandezas também precisam ter uma medida, ou uma direção e um sentido. Então, além de números, as grandezas vetoriais precisam ter uma direção e um sentido. Algumas grandezas vetoriais são o quê? A velocidade, a aceleração, a força, o impulso, a quantidade de movimento. Então, para tudo isso aqui, pessoal, o impulso. Para tudo isso, eu preciso, além de números, descrever um sentido em uma direção. Como assim, professor? Por exemplo, velocidade. Eu posso usar um número, 20 km por hora. Mas eu preciso também descrever o sentido e a direção dessa velocidade. A mesma coisa é a força. Eu consigo descrever a força em números, usando o que? O Newton, mas eu preciso explicar a direção e o sentido que essa força foi aplicada. Então aqui, nas escalares, eu preciso apenas de números, e já nas vetoriais, eu preciso de números e de quê? Direção e um sentido em que esse número está aplicado, está se movimentando. Ok? Vamos aqui nos concentrar na força. A força, ela é uma grandeza vetorial, ou seja, além de um número, eu preciso aí de uma direção e um sentido para descrever. Na física, a força é considerada uma grandeza, mas não tem uma definição exata, ou seja, a força não tem uma definição exata do que é força. Ou seja, é um conceito o que, pessoal? Quem sabe? Lembrar de conceito primitivo e não primitivo? É um conceito primitivo. No âmbito da mecânica, podemos caracterizá-la como o agente capaz de deformar um corpo e alterar ou produzir um movimento. Ou seja, a força ela não tem um conceito exato, uma definição exata. Mas na mecânica, eu posso falar que o quê? Que a força ela é o agente, ela é a causa capaz de deformar um corpo ou de produzir movimento. Ou seja, quando eu uso uma força, quando eu aplico uma força, eu posso deformar um corpo ou gerar movimento. Como assim, professor? Se eu colocar aqui uma força nesse controle, ele quebra, ou seja, eu deformei o corpo. Se eu bater aqui com uma marreta, se eu usar uma força, eu vou deformar a TV. Se eu empurrar aqui com uma força, eu vou gerar um movimento. Então, na dinâmica ou na mecânica, a força ela tem a ver o quê? Ela é o agente que ela gera um movimento e que ela deforma um corpo. Então, lembrem disso. Força, na mecânica, ela é capaz de deformar um corpo e de gerar um movimento. Se eu aplico uma força aqui, a TV vai se movimentar.
Então, no sistema internacional de medidas, o Newton ele é a unidade da força. A força é medida em Newton, em N. Em homenagem a quem, pessoal? A Isaac Newton, ok? Então, pessoal, bora lá. O dinamômetro ele é um aparelho que vai medir a força, pessoal. Então, isso aqui, esse aparelho aqui, ele vai medir aqui a força dos seres humanos, por exemplo. Isso é a título de conhecimento, ok? Então, pessoal, existe aí vários tipos de força. Então, não existe apenas um tipo de força. Existe aí vários tipos de força que estão separados em dois grandes grupos. Então, de acordo com a maneira como atuam, podemos dividir as forças em duas classes. As forças de contato e as forças de campo. Professor, o que é isso? Bora lá. As forças de contato são as forças que requerem um contato. O nome já diz. Então, as forças de contato são aquelas que ocorrem quando há contato entre a superfície dos corpos. Então, para haver força de contato, precisa ter contato. Por exemplo, quando um homem chuta uma bola, ele aplica uma força sobre a bola. Mas para isso, o pé dele precisa entrar em contato com a bola. Então aí é uma força de contato. O pé do jogador entrou em contato com a bola e o que? Ele aplicou uma força e isso causou um movimento na bola. Existem aí alguns tipos de força de contato. Quais são eles? Primeiro, a força tração. A tração é uma força de contato que é transmitida através do quê? De fios esticados. Essa força é paralela à corda e seu sentido é contrário ao do objeto. Então, a força de tração, ela tem a ver o que aí? Ela é transmitida através do quê? De fios esticados. Ok, pessoal? Próxima, a força normal. Quando colocamos um objeto sobre uma superfície de apoio, qualquer que seja seu peso, exerce uma força sobre ela. Então, toda vez que você coloca uma força sobre uma superfície, vai haver uma força o quê? Contrária. Então, a superfície se opõe a essa força, exercendo uma força de igual densidade, chamada de força normal. Então, mais uma vez, quando colocamos um objeto sobre uma superfície de apoio qualquer, seu peso exerce uma força sobre a superfície. Então, se eu coloco a minha mão na mesa, então a minha mão ela vai exercer uma força sobre a mesa. Então, o meu peso vai exercer uma força sobre a mesa. Porém, a superfície, ou seja, a mesa, ela se opõe a essa força, exercendo uma força de igual densidade, igual. Ou seja, da mesma forma que o meu corpo, ele coloca força sobre a mesa vai colocar uma força sobre o meu corpo de mesma intensidade. Essa força é chamada de força normal, pessoal. Então, por exemplo, quando você coloca a mão sobre um travesseiro, a sua força consegue o quê? Deformar o travesseiro. Pessoal, a força de atrito. Então, por exemplo, se você colocou um carro em uma rampa e colocou o freio de mão, o carro não vai descer. Por quê? Porque existe um atrito entre o pneu e a superfície, que aqui é o asfalto. Ou seja, o atrito ele impede aí muita coisa. Então aqui é o seguinte, essa força se origina do quê? Da interação entre a superfície do carro e da ladeira. Ela depende da textura da superfície do chão e do pneu, pessoal. Então, dependendo aqui da textura do pneu ou do chão, o carro ele pode ou não deslizar. Então, a tração ou o atrito, ele é a interação entre a superfície do pneu e do carro. Então, força atrito depende da textura aí das superfícies.
Por fim, a resistência do ar. Não são apenas superfícies de apoios que oferecem resistência aos movimentos. O ar, ele também oferece atrito para os movimentos de queda. O chamamos resistência do ar. Então, quando o objeto ele cai no ar, o ar também gera um atrito, o que dificulta que esse objeto caia. O nome disso é resistência do ar. Então, o ar, por si só, ele oferece um atrito. Isso que permite, por exemplo, que aqui exija esporte que você possa saltar do avião, porque a resistência do ar, ela vai o quê? Diminuir a sua velocidade e você vai demorar mais a cair. Então, quanto mais alto for uma coisa, maior é o quê? A resistência do ar para que essa coisa chegue na superfície terrestre. Pessoal, agora forças de campo. Nas forças de contato, eu preciso de contato. Por exemplo, aqui o contato do fio, aqui o do objeto com o outro, aqui de uma superfície com a outra, aqui de um corpo com o ar. Tem que ter contato. Já nas forças de campo é o quê? As forças de campo são aquelas que ocorrem sem a necessidade de contato entre os corpos. Então, na força de campo, eu não preciso de contato entre os corpos. Desse modo, os corpos atraem-se ou repelem independentemente de estarem em contato. Então, nas forças de campo, os corpos se atraem ou se repelem sem que precisem estar em contato. As forças de campo são geradas por um corpo e atraem outros corpos que se encontram em sua área de influência. Ou seja, um corpo, ele gera uma atração que vai atrair outros corpos em sua área de influência. Bora ver os exemplos. Por exemplo, a força gravitacional ou a força peso. Ou seja, a Terra, ela gera uma força que atrai para si alguns objetos que estão ao seu redor. Ou seja, tudo aquilo que está na Terra ou que entra no seu campo gravitacional vai ser atraído por ela. Então a Terra, ela cria aí um campo de gravidade e atrai para o seu centro tudo aquilo que está naquele campo. Então é por isso que na Terra as coisas caem. Então, se eu soltar aqui esse apagador, ele vai cair. Por quê? Porque a força gravitacional vai puxar para o centro da Terra esse objeto. Então, força gravitacional é quando um objeto ele cria um campo gravitacional e atrai para esse campo, atrai para si outros objetos. Por exemplo, a Terra. A Terra é um corpo gigante que tem um campo gravitacional e que atrai para si outros corpos que estão no seu campo. Então foi assim que Isaac Newton deduziu isso. A maçã caiu, ele percebeu que o quê? Que a maçã ela caiu porque foi atraída pela força gravitacional da Terra. Essa força também chamada de força-peso. Então, força gravitacional e força-peso, elas são sinônimos, são a mesma coisa. Força elétrica, pessoal, tem a ver com as partículas. Então, as partículas de um átomo, no caso, os prótons e elétrons, elas podem se atrair ou se repelirem, depende aí das suas cargas. Então, se eu tiver aqui, pessoal, cargas iguais, positivo, positivo, negativo, negativo, elas se repelem. Então, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem, ou seja, positivo atrai o negativo. Isso aqui é a força elétrica. Existe uma força que vai atrair ou que vai repelir as partículas atômicas. Então, isso aqui é a força elétrica. Força magnética, pessoal. Alguns corpos, eles conseguem criar aí um campo magnético que atrai para si outros corpos.
Por exemplo, o ímã. Então o ímã ele vai criar um campo magnético que vai conseguir atrair para si outros corpos feitos de metal, por exemplo. E aí, pessoal, é o seguinte, existe a composição das forças. Uma força, ela nunca atua sozinha. Eu sempre vou ter aí a atuação de uma força ou mais. Normalmente, existe mais de uma força agindo sobre o mesmo corpo. E o conjunto formado por elas recebe o nome do quê? Do sistema de forças ou forças resultantes. Então, toda vez que eu tiver duas forças ou mais agindo sobre o mesmo corpo, as duas juntas formam a força resultante. Então, lembre disso. É o resultado das duas forças. Então, a força resultante, ela é o resultado entre duas forças ou mais. Por exemplo, se a força 1 está agindo para cima e a força 2 para a direita, essa força aqui é a força resultante entre a força 1 e a força 2. Então, percebam isso. A força resultante, ele é o quê? Ela é o resultado entre duas forças que agem sobre o mesmo corpo. E aí, pessoal, existem dois tipos de forças resultantes. A primeira é a força não concorrente. Como assim, professor? Então, pessoal, imagine só que você está empurrando um carro sozinho. Você vai aplicar uma força maior. Porém, se um colega seu chega para lhe ajudar, você aplica uma força menor. Por quê? Porque os dois estão aplicando uma força sobre o carro. Ou seja, as forças que são aplicadas em uma mesma direção e o mesma direção recebe o nome de forças não concorrentes. Ou seja, forças que são aplicadas na mesma direção recebem o nome de forças não concorrentes. Ou seja, uma coisa é você sozinho empurrar um carro. Aqui é uma força. Outra coisa é você e o seu colega empurrarem o carro juntos, na mesma direção. Isso aqui são forças não concorrentes. Nesse caso, a força resultante vai ser a força 1 mais a força 2. Então, toda vez que você tiver forças não concorrentes, a força resultante vai ser a força 1 mais a força 2. Por exemplo, seu colega e você estão empurrando o mesmo carro na mesma direção. Você aplica a força 1 e ele a força 2. O resultado, ou seja, a força resultante das duas forças, vai ser a força 1, que é a sua força, mais a força 2, que é a força do seu colega. Então lembre disso. Toda vez que você tiver forças não concorrentes, a força resultante vai ser a força 1 mais a força 2. Aqui, pessoal, só que existe aí, pessoal, a força concorrente, não concorrente, ela também pode mudar, ter a mesma direção, mas sentidos diferentes. Como assim, professor? Aqui eu tinha a mesma direção e o mesmo sentido. Mas eu também posso ter forças não concorrentes na mesma direção e em sentidos diferentes. Como assim, professor? Imagine só que você e o seu colega estão em um cabo de guerra. Você aplica uma força para cá e ele para o outro lado. Os dois aplicam a força na mesma direção. Como assim, professor? Direção horizontal. Então, tanto você quanto o seu colega puxam a corda na direção horizontal, ou seja, as forças estão na mesma direção. Porém, você puxa para a direita e ele para a esquerda, sentidos diferentes. Então, a direção é a mesma, mas o sentido é diferente.
Então, toda vez que duas forças não concorrentes tiverem a mesma direção, mas sentidos diferentes, a força resultante é o quê? A força 1 menos a força 2. Pessoal, aqui era a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, direção horizontal, e os dois empurravam para a direita. Então, toda vez que duas forças ou mais não concorrentes tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, a força resultante é o quê? A força 1 mais a força 2. Porém, se as forças não concorrentes tiverem a mesma direção, mas sentidos diferentes, a força resultante é a força 1 menos a força 2. Porque aqui é na mesma direção, direção horizontal, mas sentidos diferentes. Então, gravem isso. Mesma direção e mesmo sentido, a força resultante é a força 1 mais a força 2. Mesma direção e sentidos diferentes, a força resultante é a força 1 menos a força 2. Aqui, pessoal, é um exemplo. Por exemplo, caso 1. Duas forças atuando sobre o corpo em sentidos opostos. Então, as duas forças, elas atingem o corpo na mesma direção, mas sentidos opostos. Ou seja, a força resultante é o F1 menos o F2. Caso 2. Três forças atuando sobre o mesmo corpo. Então, duas forças no mesmo sentido e uma em sentido contrário. Ou seja, qual será a força resultante? Vai ser a força 1, que está no sentido contrário, menos força 2 mais força 3, porque essas duas estão no mesmo sentido. Caso 3. Quando forças atuando sobre o mesmo corpo, duas em cada sentido. Então, a força 1 e a força 2 está em um sentido. A força 3 e a força 4 está em outro sentido. Qual vai ser a força resultante? Ou seja, força resultante é igual força 1 mais força 2 menos força 3 mais força 4. Por quê? Porque a força 1 e 2 está no mesmo sentido. Eu somo as duas. E a força 3 e 4 também estão no mesmo sentido. Eu também somo as duas. Mas a soma dessa e a soma dessa dá sentidos opostos. Então, eu vou subtrair essa soma dessa soma. Ok, pessoal? E agora, as forças concorrentes, elas concorrem entre si. As forças concorrentes, elas não são aplicadas em uma mesma direção. Pessoal, só para relembrar. As forças, pessoal, que são não concorrentes, elas são aplicadas na mesma direção. O que vai mudar entre elas é o sentido. Eu posso ter forças concorrentes no mesmo sentido ou forças concorrentes em sentidos opostos. Porém, as forças concorrentes, elas o quê? Não são aplicadas em uma mesma direção. Aqui vai mudar a direção, pessoal. Mas são aplicadas em um mesmo ponto. Recebe o nome de forças concorrentes ou forças angulares. Por exemplo, a força 1 está na direção vertical e a força 2 na direção o quê? Horizontal, pessoal. Então são forças concorrentes que mudam o quê? A direção, mas partem do mesmo ponto. Percebam que as duas forças partem do mesmo ponto, mas uma vai para a direção vertical e outra para a direção horizontal. Nesse caso, a força resultante vai vir para essa direção aqui, pessoal. E isso aqui vai formar ângulos. Então, forças concorrentes dão origem a ângulos que vão de 0 a 180 graus. Porque essas forças atuam sobre o quê?
direções opostas. Então, uma vai para cima, outra para cá. Então, é o seguinte, uma para a vertical, outra horizontal. Então, essas forças concorrentes vão gerar sempre o quê? Ângulos que vão de 0 a 180 graus. Então, por exemplo, vai formar o quê? Essa aqui forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, eu vou ter aqui um triângulo retângulo. Pessoal, como é que eu calculo um triângulo retângulo? Usando o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras é um teorema que me ajuda a calcular a área de um triângulo retângulo. E como é que é esse teorema? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí, A é a hipotenusa, que é o quê? Que é a aresta de maior tamanho. E B é o quê? B e C são os catetos, que são arestas de menores tamanhos. Trazendo isso para nossas forças, eu vou ter a seguinte fórmula. F ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Ou seja, toda vez que eu quiser calcular forças concorrentes, eu vou usar essa fórmula aqui. A força resultante ao quadrado vai ser igual à força resultante 1 ao quadrado mais a força resultante 2 também ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula que eu vou usar, pessoal, para calcular aí a força resultante de forças concorrentes. Ok, pessoal? Aqui temos um problema para resolver com força. Bora lá! Imagine que em uma gincana, 4 participantes estão competindo em um jogo de cabo de guerra, 2 em cada equipe. Então eu vou ter aqui um cabo de guerra e eu vou ter uma pessoa aqui e uma aqui e uma aqui. Então eu vou ter um cabo de guerra e vou ter 2 pessoas puxando aqui e 2 puxando aqui. Os participantes da equipe verde, aplicaram o que? Forças de 36 newtons e 40 newtons. Então, esses participantes aqui, eles aplicaram 2 forças. Uma de 36 newton, outra de 40 newton. Beleza? Já os da equipe vermelha, aqui, vermelha, aplicaram 2 forças. Uma de 50 newton e uma de 25 newton. Então, bora lá. A equipe verde, o participante 1 aplicou 36 newtons e o 2 aplicou 40 newtons. Já na equipe vermelha, o participante 1 aplicou 50 newtons e o 2 aplicou 25 newtons. Ok. Quem vencerá o jogo? Ele quer saber, pessoal, quem que vai vencer o jogo. Primeira coisa, percebam o seguinte. Essas 2 forças são forças não concorrentes que estão na mesma direção, que é a direção que? Horizontal, mas em sentidos opostos. A equipe verde puxa para um lado e a equipe vermelha puxa para outro lado, pessoal. Então eu tenho aqui forças não concorrentes na mesma direção, mas em sentidos opostos. Que fórmula eu vou usar? Vai ser força resultante é igual a F1 menos F2. Toda vez que eu tiver 2 forças na mesma direção, mas em sentidos opostos, eu vou usar essa fórmula para achar o FR, que é a força resultante, que é F1 menos F2. Porém, pessoal, eu tenho aqui no time vermelho 2 forças e no time verde 2 forças. Eu vou somar essas 2 forças entre si e aí sim eu vou ter o F1
e o F2. Então eu posso escrever assim, ó, que FR é igual o F1 mais F2 da equipe vermelha menos o F1 mais o F2 da equipe verde. Agora eu vou aqui substituir os números. FR é igual. Quem é o F1 da equipe vermelha? 50. Quem é o F2 da equipe vermelha? 25. Menos. Quem é o F1 da equipe verde? 36. Quem é o F2 da equipe verde? 40. Eu vou somar aqui. Eu sei que 50 mais 25 é igual a 75. Então, 75 é o meu F1. Então, 75 menos. Eu sei que 36 mais 40 vai dar 76. Então, 30, 40, 40, 50... Não, 66, desculpa. Vamos lá. 30 mais 40. 40, 50, 50, 70, 70. Então, eu sei que 36 mais 46 vai dar o que, pessoal? Vai dar 76, pessoal. Então, desculpa. Gente, eu só errei aqui a ordem, viu? Bora lá. Eu só errei a ordem. Então, deixa eu botar aqui vermelha, verde. Eu só inverti aqui, pessoal, a ordem. Mas é a mesma coisa. Então, primeiro eu coloco, pessoal, a força da equipe verde, que é 36 mais 40, depois da equipe vermelha, que é 50 mais 25. Então, aqui, eu só inverti aqui a ordem. 36 e 40, 50 e 25. Eu só inverti a ordem, mas é a mesma coisa. Então, 36 mais 40 é igual a quê? A 76. Menos 50 mais 25 é igual a quê? A 75. FR. Ou seja, 76 menos 75 é igual a 1 Newton. Então, a força resultante aqui é 1 Newton. Quem vai ganhar vai ser a equipe vermelha, pessoal. Por quê? Desculpa, a equipe verde. A equipe verde, pessoal. Quem vai ganhar é a equipe verde. Por quê? Porque a equipe verde tem uma força maior do que a equipe vermelha, graças a 1 Newton de diferença. Então, a equipe verde tem uma força maior que a equipe vermelha por 1 Newton de diferença. Então, pausem o vídeo, copiem que eu vou apagar para o próximo slide. Pessoal, agora sim, depois de entender as forças, chegamos em leis de Newton, pessoal. Vamos ver aqui, existem 3 leis de Newton. Vamos ver a primeira. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Então, lembra que eu falei para vocês que lá no começo da aula, no final, nós iríamos retornar à inércia? Então, nós retornamos aqui à inércia. A primeira lei de Newton tem a ver o quê? Com inércia. E o que a inércia fala, pessoal? Que, segundo a inércia, um corpo permanece em repouso ou em movimento se nenhuma força atuar sobre ele. Então, a primeira lei de Newton fala que um corpo vai permanecer em repouso ou em movimento até que uma força atue sobre esse corpo. Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Por exemplo, um carro que está em movimento, ele vai continuar em movimento ao menos que uma força haja sobre ele. Nesse caso aqui, o que parou o carro foi o quê? Foi a força da parede.
foi a força do choque entre o carro e a parede. Mas não esqueçam disso. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Segunda lei. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Em outras palavras, um corpo só adquire aceleração quando é submetido a uma ação de uma força resultante. Ou seja, o corpo ele só vai adquirir uma aceleração quando ele for submetido à ação de uma força resultante. Aqui, pessoal, por exemplo, a força é diretamente proporcional à aceleração ou a força é diretamente proporcional à massa, a massa é inversamente proporcional à aceleração. Aqui, pessoal, então para me calcular aqui uma força resultante, eu vou ter o quê? Massa vezes aceleração. Por fim, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. A lei afirma que, para cada ação existente, existe uma reação igual, contrária. Então, toda vez que você faz uma ação, existe uma reação igual e contrária. Professor, como assim? Por exemplo, esse homem aqui, ele jogou a garrafa aqui na parede. Ele pensou que a garrafa ia quebrar, porém não. Essa ação dele teve o quê? Uma reação de igual intensidade. Da mesma força que ele lançou a garrafa, ela voltou na mesma força. Por exemplo, se você chutar uma bola na parede, ela volta, porque isso é o quê? A reação. Então, da mesma força que você chuta a bola para a parede vai ter uma reação e vai chutar a bola de volta para você na mesma força, só que no sentido agora contrário. Então, toda ação existe uma reação igual e contrária. Pessoal, por hoje é isso e até a próxima aula.